Hoje estaremos abordando um assunto muito, mas muito interessante. Empatia de 0 a 100. O que será que é isso, hein? O que o senhor está querendo dizer? Muito bem, doutor Luiz Aibinder. Hoje tem cadeira do telespectador com o seu convidado. Então faça as honras da casa. Bom dia, apresente o seu convidado. Bom dia, é uma pessoa muito querida minha, que eu falo brincando, mas de coração, que é meu terceiro filho, Tiago Barbosa, advogado, um advogado que tem empatia com seus clientes, com os empregados do seu edifício, com todas as pessoas. Ele se coloca muito bem em termos de empatia. Embora não seja um super protetor, ele é muito bom nesse aspecto. E quando eu recomendo algum advogado para alguém, a indicação é dele. Muito obrigado pelas palavras, doutora Miller. É interessante falar sobre esse tema, empatia, né? Acho que é um tema, assim, que está em voga, mas as pessoas não fazem isso, né? Ou deixa ao acaso, ou pensa no seu próprio umbigo, né? Isso que eu penso, e a gente vai ter mais tema a tratar sobre isso. Certamente. Bem, hoje o que nós observamos que a empatia ela é um item principal em vários meios, né? Na profissão, no trabalho, na venda, no fechamento de um negócio, na hora de montar um negócio, dentro de uma igreja, fora da igreja. Ou seja, aonde você for, a empatia tem que estar com você, porque ela será a mola mestre para que você possa observar quais os passos precisos você poderá dar na sua vida. Especialmente, Odilon, no casamento. Isso, principalmente os relacionamentos relacionamentos também é muito importante. Eu confesso a vocês que hoje terei aulas aqui, porque em muitos casos, todos que são... Doutor Luiz Aibinder completa 56 anos de casado. Isso é à toa? Não, acho que ali tem doses homeopáticas de empatia ali, diariamente, né? Agora, para a gente que falta isso, é bom a gente começar a prestar atenção hoje para entender. Porque, na realidade, a empatia, o que ela é? O que é a empatia, doutor Luiz Aibinder? É saber se colocar no lugar do outro, mas não é se sentir pelo outro, é saber compreender o que passa no coração, olhar a pessoa com os olhos dela, ver com os olhos dela, ouvir com os ouvidos dela. Empatizar não é concordar com as pessoas, é compreender. Por exemplo, Odilon, eu trabalhei no presídio, na Frei Caneca, agora não existe mais aquela penitenciária, no hospital psiquiátrico. Aí os presos falavam para mim o que eles tinham feito, que crime eles tinham cometido. Eu entendia o ponto de vista deles, eu não concordava com o comportamento, mas eu entendia o que levou eles a chegar ao crime. Já eu entendo, você ficou com muita raiva, fez isso, matou o cara, papapá. Mas não significa concordar com o que a pessoa fez, significa compreender. E muitas vezes nós ficamos encapsulados no nosso ponto de vista e não temos a liberdade ou atravessamos a fronteira para compreender o ponto de vista do outro. Isso que é empatia, compreender. Como é que eu me sentiria no lugar daquela pessoa se eu estivesse ouvindo o que eu estaria dizendo para ela? Será que eu ficaria muito magoado? Duas amigas, Odilon, se encontraram depois de muitos anos. Aí uma perguntou para a outra assim, me conta, o que aconteceu com o teu filho? Ah, meu filho, pobre coitado, pobre rapaz, casou mal toda a vida. Ele se casou com uma garota, não quer fazer nada dentro de casa, a mulher dele. Ela não cozinha, não lava, não passa, não limpa nada. Tudo que ela faz é dormir e ficar lendo na cama. O pobre coitado do meu filho tem que levar até café para ela na cama. Você acredita? Que coisa horrível. E a sua filha, o que aconteceu com ela? Ah, mas a minha filha teve sorte. Ela se casou com uma espécie de anjo. Não deixa ela fazer nada dentro de casa. Tem empregada para lavar, para passar, para cozinhar, tem até a costureira. E de manhã o meu genro leva até o café na cama para ela. Você acredita? Tudo que ela faz é dormir o quanto ela quer e ver televisão o resto do dia descansando. A visão dessa mãe, Odilon, vai dizer assim, em termos de empatia, né? Em relação ao filho e em relação à filha. A mesma situação, ela vê de ângulos diferentes. Coisa para se pensar. William, você tem empatia pelas pessoas? Bom dia. Bom dia, primeiramente.
E acredito que sim, acredito que eu tenho bastante empatia com as pessoas no geral. Doutor Tiago Barbosa, por que é tão difícil aplicar a empatia, hein? É complicado por conta que às vezes as pessoas não tentam se colocar no lugar das outras, né? Esse é o grande problema. Pensa mais no próprio umbigo. Então, essa é a grande dificuldade das pessoas. Às vezes, tentar se colocar no lugar dos outros é interessante pelo simples fato de ver um outro viés. Até teve uma matéria na Forbes que falava sobre empatia na hora da demissão, que é interessante, que demonstrava que nesse momento, você vai demitir uma outra pessoa, vai colocar numa situação de sinuca de bico, né? Mas eles tinham tanta empatia pelas essas pessoas, porque estavam em época de pandemia, e tinha que reduzir o número de pessoal. Em razão disso, eles acabavam tentando, através do RH, ajudar essas pessoas, procurando trabalhos para elas nesse período que elas estavam demitidas, ajudando com ajuda de custo e tudo mais, entendeu? Acho que é muito por essa visão. Doutor Luiz Aibinder, na profissão a empatia ajuda bastante? Depende da profissão, Odilon. Vendedor. Não tem assim vendedor ajuda. Ele vai se colocar na posição do cliente e ver o que o cliente precisa. E vai oferecer a ele o que o cliente precisa. Não o que ele quer vender, e sim o que o outro precisa comprar. Por exemplo, outra profissão que a empatia não é muito bom, ser um policial, ser um juiz. Ele tem que ser até aos fatos. Ele não quer saber da motivação subjetiva da pessoa que transgrediu a lei. O que você fez? Matou, roubou? Não quero saber. Você transgrediu a lei. Então, empatizar nesses casos não é a coisa mais adequada, enquanto ele está exercendo a profissão. Como ser humano, fora da profissão, em casa, com os amigos, aí sim a empatia é boa. E precisa ter empatia para resolver os seus casos, doutor? Sem dúvida. Uma das coisas que eu tento fazer é me colocar no lugar do cliente. Normalmente o cliente vem angustiado, vem nervoso, então você tem que respirar fundo, tentar ver toda a situação, ter um lado humano, né, nessas situações, né, porque a gente sabe às vezes o desespero que a pessoa passa e mais aquela questão, assim, como vocês comentaram no programa anterior, sobre Lei Maria da Penha, que são casos de violência doméstica e familiar, onde a outra pessoa ou agride por angústia, por nervosismo e tudo mais, e você tem que compreender esse tipo de ser humano, demonstrando tudo que você vai fazer dentro do processo para acalmar o sujeito, tendo uma empatia, o que levou ele a chegar a fazer isso. Você entende o que ele você entende a situação, mas você não entende o que ele faz, mas você tenta resolver da melhor forma possível. É isso que a gente faz. Odilon, psicologicamente, a empatia é a capacidade que a pessoa tem de sentir o que a outra pessoa sente caso você estivesse na mesma situação que ela está vivenciando. Seria ver com os olhos do outro, ouvir com os ouvidos do outro e sentir com o coração do outro. Mas para não confundir a empatia com compaixão, temos que levar em conta que empatia não implica em julgar. Empatia é sobre não julgar a dor do próximo. Se a dor do outro não é a sua, não fique chamando de drama. Você está fazendo drama. Nada disso. Quando a dor do outro não te afeta, quem precisa de ajuda é você. Essa insensibilidade. As pessoas que têm empatia zero, que também é chamada em psicologia de déficit de empatia, essas pessoas sentem um claro desconforto com as emoções dos outros. São pessoas que permanecem excessiva e exclusivamente focada nas suas próprias necessidades e objetivos. E os outros, que se danem. Eles usam as pessoas de acordo com seus interesses e depois descartam. Seus relacionamentos, inclusive os amorosos, são superficiais.
e, por isso, são frustrantes. Já a empatia, Odilon, nas proporções corretas, melhora as relações e incrementa o rendimento laboral, ou seja, no trabalho. Odilon, nem de mais nem de menos, o equilíbrio está no meio. Já o excesso de empatia impede que as pessoas vejam claramente o predador, o assassino, o agressor que tem pela frente. Além disso, usam a inteligência para justificar os atos violentos do cônjuge. Daí o filósofo Sartre acredita: eu detesto as vítimas quando elas respeitam seus carrascos. Infelizmente, porém, esse aí é um superpoder ainda não desenvolvido pelo ser humano, né? As pessoas ainda precisam exercitar para conseguir ter a empatia. No entanto, há uma ferramenta aí, né, doutor, que permite que se chegue muito perto disso. Existe algum mapa da empatia? Não, não existe mapa. Existe uma espécie de bom senso e também não existe nem mapa, nem receita de bolo. Depende das circunstâncias, depende de cada caso. Você ficar insensível ao problema do outro, você está se transformando numa espécie de robô, né? Não me importa o que o outro está sentindo, se é problema dele, não é problema meu. Então, isso é um problema. O outro problema, que seria o excesso de empatia, você carrega pesos desnecessários, carrega os problemas dos outros para você. E carregar pesos desnecessários, causadores desnecessárias. Então, para um advogado, ele compreende o problema do cliente dele, mas não vai vivenciar esse problema, porque senão no final do dia ele pula pela janela, não dá para aguentar uma sobrecarga de problema. Tanto o médico, psicólogo, psiquiatra, não tem que ter uma empatia equidistante, ele não absorver isso, empatizar sem se tornar uma esponja emocional. Então, quer dizer, com a pessoa, quando ela tem um excesso de empatia, ele é empático? Seria assim? Qual que seria o termo que dá para ele? Um otário. Otário, ok. Então... Não, mas otário é muito pejorativo, deixa eu corrigir. Essa pessoa que tem excesso de empatia, geralmente vai ser explorada pelos exploradores. A pessoa sabe que você é bonzinho, que você vai comprar a briga dela, você vai comprar o problema dela, você vai resolver as questões por elas. E ela se acomoda te explorando. Esse é um problema. O outro problema é a sobrecarga emocional que a pessoa que sofre de excesso de empatia sente. Essa sobrecarga emocional que ele sente vai levá-lo ao estresse. E depois vai levá-lo ao ressentimento, porque ele se doa tanto para outra pessoa com a expectativa de ter algum tipo de retorno, de reconhecimento. Como isso não vai acontecer, ele fica ressentido. Bom, a gente está aguardando o seu comentário, o seu áudio através do WhatsApp. Vamos lá, William. Então, vamos para os comentários de Facebook, de YouTube. Vamos lá. Vamos lá, então. Raquel Vivas. Aqui em casa criei uma frase de regra para ensinar sobre empatia para as minhas filhas e meu marido. Se não quero para mim, não faço com os outros. A Raquel falou uma coisa muito boa, né? Que é a regra de ouro, né? Não faça aos outros se você não quer que te façam. Rony Einbinder, bom Ei, dia! Rony, bom dia, meu sobrinho, é meu sobrinho. Bom dia, tio Odilon. Como fazer para a pessoa sentir, né, sentir empatia sem absorver o problema de outra pessoa? Ih, rapaz, repita. Vamos lá, de novo. Como fazer para a pessoa sentir a empatia sem absorver o problema do outro? E agora, doutor Luiz Aibini? Essa pergunta do Rony é pertinente, muito pertinente no caso dele, que ele é auditor da Receita Federal. E de vez em quando tem que dar umas multas, e muitas vezes a multa é pesada. Ele pode lamentar ter que multar, mas o indivíduo que foi multado fez as suas escolhas. Por exemplo, em sonegar. Ele é responsável pelo que escolhe. Você não vai carregar a responsabilidade do erro ou da atitude do outro. Você vai sentir, lamento que seja isso. E lamenta mesmo, eu sei que o Rony é desse tipo. Mas ele não abre mão do dever dele, ele está lá para cumprir a lei. Se a pessoa transgrediu, não é o Rony que tem que carregar o remorso dessa transgressão. Nem a culpa, nem a despesa dessa transgressão. É a própria pessoa. Ele compreende a situação da pessoa, ele muitas vezes até orienta o contribuinte que se sente prejudicado, olha, procura um advogado, entra na justiça para ver se
se cabe algum caso, alguma defesa para você. Mas se ele sente empatia sem carregar. Você pode sentir empatia por um animal doméstico, um animal de estimação, por outras pessoas. Pensar assim, como é que eu estaria me sentindo ouvindo essas coisas que eu pretendo dizer para essa pessoa? Aí você fala, eu me sentiria muito mal. Aí você evita falar. Doutor, por exemplo, se eu quero reclamar alguma coisa da minha mulher, algum comportamento, aí eu penso, como é que eu me sentiria no lugar dela? Isso me freia bastante. Vamos pro Tiago. Tiago, teve algum caso que você, como advogado, teve dificuldade na hora de resolver esse caso, né? Essa causa? Por excesso de empatia que você usou ou algum caso que você faltou empatia para eu entender melhor esse caso? Qual um que marcou na sua vida? Tem algum? Tem sim. Teve um cliente que era muito, além de cliente, era muito amigo meu e teve uma certa divergência em determinado momento, num caso concreto. Lá pelas tantas, a gente estava analisando o caso, fazendo de todas as formas para conseguir o êxito, e de repente a gente não consegue o êxito dentro da causa, não consegue a procedência dos pedidos. E nesse momento, para você passar às vezes para o cliente, é complicado, porque às vezes ele não entende da mesma forma como você entende. Então, assim, eu brinco muito que quando a gente ganha o processo, a gente é o melhor advogado do mundo, e quando a gente perde, é o pior advogado do mundo. Nem é um lado, nem é o outro, mas é nesse sentido que às vezes a gente tem que ter, assim, a gente tem que passar uma empatia, sentir o que o cliente vai sentir, mas tentar falar da forma mais fundamentada possível, analisando todos os aspectos que ocorreu no caso, tentando dar as melhores situações. Então, assim, é complicado porque a gente quer sempre dar notícias boas, mas no mundo que a gente vive, obviamente, a gente nem sempre vai ganhar os casos. Então, a gente tem que saber salientar da melhor forma possível, saber descrever da melhor forma possível para não ter divergência. Obviamente que a gente vive com outras pessoas, então a gente sabe que às vezes é difícil o lado da compreensão, o lado da empatia também pelo lado do cliente com o advogado. Então a gente sabe que tudo isso envolve a área do advogado em si. Então a gente tem que ter a melhor forma, tentar sempre dizer da melhor forma, sempre se pautando com o processo. Então é dessa forma que eu trato e ajo com meus clientes, e esse caso em específico foi um caso um pouco mais trabalhoso, foi nesse sentido. Tá certo, Dilon? Ok. Doutor Luiz Aibinder, o povo quer saber. A Irma de Noan está assistindo pela TV, mandou um recado pelo WhatsApp. Ela diz o seguinte: o filho de meu marido veio morar em casa conosco, do outro relacionamento dele. Ele é intransigente, desrespeitoso, mal educado, e não me dou com ele de jeito nenhum. Minha vida virou um inferno e brigo direto com meu marido por causa dele. Será que é falta de empatia da minha parte? Não, pode ser excesso de falta de educação da outra parte. O nome dela é Irma, né? Irma. A empatia não é um santo remédio para todas as divergências. Tem que levar em conta a realidade. Se a outra pessoa, o teu enteado, tem todos esses comportamentos, como é que você vai apreciar essa pessoa? Você pode tentar amenizar, dizer, eu entendo que você esteja zangado. Você entende, não concorda que ele esteja zangado. Eu entendo que você não gostaria de estar morando aqui, preferia estar morando com a tua mãe, eu entendo isso. Quando você fala isso, você não está julgando, você está expressando a tua compreensão. Talvez, isso amenize um pouco o mau comportamento dele. Ele veja que você não é um antagonista. Ok, agora, Tiago, você faça a sua pergunta para o doutor Luiz Aibinder.
Sim. Provavelmente na sua profissão de psicólogo, você teve muitos casos difíceis. Qual caso que você salienta que, se você puder expressar, claro, sem dar nomes, obviamente, que você teve mais dificuldades, que foi um caso muito específico que te chamou na memória, você aborde dele com uma certa dificuldade porque você não conseguiu ou dar uma solução ou algo do gênero? Ligado ao tema empatia, tem um caso que grita nos meus ouvidos. Eu tenho um cliente casado já há 12 anos, mais ou menos, com a mesma mulher. É o segundo casamento dele. Ele tem empatia zero. Empatia zero. Só para ter ideia. O pai estava com uma doença terminal, ele não foi visitar o pai. Eu falei, se teu pai morrer, dane-se. O pai morreu, ele não foi ao enterro, não foi à missa, ele não se dá com a irmã, ele não se dá com ninguém. Empatia zero. A mulher, essa segunda esposa dele, foi ter o primeiro filho. Foi para a maternidade. Você acredita que ele conseguiu brigar com ela na maternidade antes dela dar à luz? Brigar por motivos fúteis. E eu não consegui despertar nele empatia. É missão impossível para mim, entendeu? Eu não consegui fazer com que ele se sensibilizasse. Ele não vê, ele está encapsulado, ele está bloqueado no mundo dele. É um bloqueio emocional tremendo, ele não consegue ver o outro lado. Você imagina, Thiago, a mulher vai ter o primeiro filho, você está na maternidade, acompanhando naquela hora difícil para ela, angustiante, ainda consegue discutir com a mulher? Seja qual for o motivo, é irrelevante naquela hora. Pelo menos a hora não era aquela. Então, essa é uma falta de empatia, e ele não consegue despertar para a necessidade de empatia. Isso faz com que ele fique cada vez mais isolado afetivamente dela e de todo o resto da humanidade. Ele vive numa bolha só dele. E tem problemas de trabalho também, porque ele não compartilha muito. Mas o trabalho dele não precisa de muita compartilhamento, porque trabalha com informática, então ele sozinho resolve. O João Carlos de Niterói acabou de mandar uma mensagem aqui, ouvindo o que o Dr. Luiz Aibinder falou, e só 3 casos que ele citou de uma pessoa que não tem empatia, eu também sou bem próximo a esse cara. Tem algumas dicas para que a gente possa exercitar a empatia? Se a pessoa é destituída disso, vai ser difícil ela criar esse sentimento. Geralmente, na infância, na educação, os pais não ensinam isso. Se o teu coleguinha está triste, empresta um brinquedo para ele, porque a criança estava negando. Você gostaria que você estivesse no lugar dele, não te prestasse um brinquedo? Você vai ensinando a se colocar. Minha neta, pequenininha, estava debochando de quando pequenininha, agora está quase uma adulta, 17 anos. Estava debochando de uma criança feia, defeituosa, eu não me lembro bem o caso. Eu falei, escuta, meu amor, você é bonita por acaso. Se você sofrer um acidente, você fica feia. Você gostaria que te falasse essas coisas que você falou para tua colega? Ah, não. Pois é, pensa nisso. Com esse tipo de educação, você vai ensinando a pessoa a desenvolver empatia. Agora, no caso de um adulto que já cristalizou esse comportamento de déficit de empatia, é muito difícil. Ele não vê as vantagens de ser empático, nem as desvantagens. Bom, aqui tem a Evelyn Kupkin dizendo que eu quero também, já tem aí o seu 3º filho, quero ser sobrinha neta. E o Rony Aibinder dizendo, a família está aumentando. Peraí, esse pessoal está de olho na herança, Dilão. Eu também tô querendo chegar junto aí, eu tô ligado que a Evelyn é uma pessoa muito querida, foi um médico ontem, não assistiu a aula, né? Ela foi dermatologista, espero que esteja tudo bem, Evelyn. A família está aumentando, porque cada vez eu tenho mais empatia pelas pessoas. Com a minha profissão, eu vejo muito de perto o sofrimento alheio, isso me sensibiliza. Embora eu não seja vulnerável, eu sou acessível ao sofrimento da pessoa, entendeu? Eu compreendo. Eu não sofro por ela, mas eu tenho uma compreensão do sofrimento dela e, na medida do possível e da minha capacidade, eu procuro atenuar.
Então, a família aumenta porque, por exemplo, eu vejo a maioria dos meus clientes, na idade que eu estou, de uma forma paternal. Eu não vejo assim um cliente como uma pessoa. Eu tenho um carinho especial pelo cliente. Eu sei que é uma pessoa que está em dificuldades, ainda que eu discorde dos motivos, eu concordo com a pessoa. Eu compreendo que ela esteja em dificuldades e, às vezes, eu trabalho no sentido de modificar o ponto de vista dela. Doutor Tiago, essa aqui é para o senhor, hein? Estou até anotando aqui. O pessoal mandando aqui é o Jonas, ele é de Maricá, tá? Tem o ditado que diz, eu não vou ser advogado do diabo. Em casos que o senhor teve que ser o advogado do diabo, como ter empatia? A gente tem que ser profissional na nossa profissão, então tem casos que é um pouco mais delicados, né? Não tem como, então a gente tem que ter, pelo menos, ter ciência que dentro daquele caso a gente tem que atuar da melhor forma possível. Obviamente que a gente não concorda, às vezes, com determinadas situações, com determinados casos concretos, mas a gente tenta fazer dentro do processo a melhor forma e a melhor via para esse cliente por conta da situação que ele se encontra. A gente tem que fazer o melhor, mesmo não concordando com determinadas situações. Seria isso. Acaba sendo um pouco empático, obviamente, você abstrai um pouco da situação da pessoa, né, por onde ela se colocou, mas, em compensação, tem que fazer um certo distanciamento para não absorver tudo que essa pessoa te traz, para você não ficar louco, né? Porque tem um certo momento ali que você tem que... Olha, é o caso desse meu cliente. Agora, a minha vida é totalmente diferente dessa situação. É isso que eu penso. Ô, Dilon, uma curiosidade. A expressão advogado do diabo, você sabe qual é a origem? Não, é até bom se eu colocar que eu ia falar exatamente isso. Eu ia falar assim, eu queria saber de onde vem essa frase, viu? Porque eu ouço muita gente falar. Muita gente fala. Teve um filme bom com Al Pacino, e anteriormente a esse filme, o que deu força a essa expressão, um livro do autor chamado Morris West. O livro se chamava O Advogado do Diabo. Um bom livro. A expressão é a seguinte: quando o Papa morre e vai ser substituído, eles têm que eleger um novo Papa, escolher dentre os cardeais qual vai ser o novo Papa. Aí um advogado, um cardeal advogado, é nomeado para investigar a vida daquele candidato, para procurar os erros, as falhas, os pecados dele. Esse advogado que está catando os negativos do candidato a Papa é o advogado do diabo. Se ele conseguir provar que os comportamentos daquele cardeal são negativos para um Papa, ele ganha. Então o advogado do diabo é esse, que advoga contra a suposta santidade do candidato a Papa. Ok, então tá aí. Tem mais uma pergunta aqui. Cadê? Não, a Evelyn Kupke está dizendo aqui... Fala aí. Vamos lá. Obrigado, professora Ibiden. Sua melhor herança eu já usufruo agora. Seus ensinamentos, colocações e orientações. Pega 10 depois comigo, tá? É um elogio. Boa. Puxa saco danado. Boa, Evelyn. Obrigado. Ai, papai, é uma rasgação de seda nesse programa que eu vou te falar. Bom, mas acontece que sempre não tem como, né? É que eu fico com ciúmes. Mas eu vou ter empatia agora, eu vou deixar você levar 10. Porque eu que ia dar uma puxada de saco agora. Eu quero saber o seguinte, doutor Luiz Arbinde, o senhor pode contar para mim, pra gente, sobre empatia, o pensamento do dia, pode ser? Vamos soltar a vinheta aí. Tá, é um pensamento do matemático e filósofo chamado Pitágoras. Não tem o teorema de Pitágoras, essas coisas? É ele, né? Ele dizia: ajuda o teu semelhante a levantar a carga, mas não a carregue por ele. Isso é empatia equilibrada. O excesso que é ruim.
Às vezes você assume o problema do outro. Doutor Tiago, aqui, quando o senhor chegou no nosso programa, o senhor foi recebido com uma carga de empatia, né? E elogios do doutor Luiz Aibinder. Mas algum dia a sua empatia já te prejudicou? Sim, sem dúvida. É como o Luiz Aibinder fala, empatia em excesso, você fica muito sujeito às pessoas, porque sempre tem o esperto que se utiliza dessa facilidade, porque você é acessível em todos os momentos, e vice-versa. Também quando você não é empático, isso também te atrapalha. Obviamente que a gente tem momentos na nossa vida que a gente já errou no nível de empatia que a gente teria. Às vezes você tem que ter menos empatia em determinados momentos e tem que ter outros momentos que você tem que ter um nível de empatia maior. Então você, com a idade, com a experiência, eu acredito que você acaba chegando num senso comum para evitar problemas futuros. Bom, ô, Dilon, interrompendo um pouquinho aí, interrompendo não, dando continuidade, aquele nosso programa Paredão da Opinião, o promotor que agrediu procurador que agrediu a procuradora, sim, ele tem empatia zero. Se ele pensasse, eu no lugar dela, me daria punição, ou ela está fazendo o que ela achar justo ou direito. Se ele tivesse essa visão, será que ele teria todo aquele ódio e descarregaria a agressão em cima dela? Se compreendesse o ponto de vista da outra pessoa, ela, pelos motivos dela, está me julgando errado, por isso ela está me processando. Isso daí seria empatia. A falta de empatia, eu não estou dizendo que é o caso, só estou citando o seguinte, é uma característica dos psicopatas. Eles não se importam com o sentimento alheio. A falta de empatia, o excesso de empatia, é para aquelas pessoas que não sabem dizer não. Elas vão concordando com tudo, vão deixando de ser prioridade na própria vida, vão abrindo mão dos seus interesses, patrimônio, para salvar as outras pessoas que às vezes não querem ser salvas, não pediram para ser salva, às vezes nem merecem ser salvas. Ela vai se sacrificando em prol dos outros e se anulando. Essas pessoas cometem uma espécie de micro-suicídio psicológico frequentemente. Elas fazem esse tipo de ajuda, esse excesso de ajuda, com um sentido de autopromoção, de se sentirem aceita porque são boazinhas. E se você não aceita a ajuda dela, ela praticamente impõe que quer resolver teu problema de qualquer jeito. Ela não te ensina a pescar, ela pesca por você. O Antônio de Várzea das Moças está dizendo assim, eu tenho uma esposa e ela tem mania de ajudar todo mundo a toda hora, em todo momento. Eu acredito que seja um excesso de empatia, mas o apelido eu já garanti. Já chamo ela de Madre Teresa de Calcutá, de tanto que ela quer ajudar as pessoas. E já nos prejudicamos por isso, arrumando emprego para pessoas de má índole. Dentro de casa fomos roubados porque ela, com o seu excesso de empatia, ficou com pena da pessoa e trouxe para trabalhar dentro de casa. Como controlar esses excessos? Bom, nesse caso da pessoa que ela chamou para trabalhar em casa, talvez não seja excesso de empatia, seja um erro de julgamento. Ela não sabia que a pessoa seria desonesta. Ajudar os outros, ser solidário, faz parte da nossa característica humana, Dilon. Nós somos animais sociais. Nós só sobrevivemos como espécie graças à solidariedade uns dos outros. A falta de empatia não é natural. O excesso, talvez ela tenha, porque pelo que ele fala, ele que está julgando, não sou eu, só estou dizendo, o excesso é quando você começa a ajudar os outros e se prejudicar. Aí não é legal. Daqui a pouco você vai precisar de alguém que te ajude porque você se prejudicou ajudando outros. Vai criar um ciclo negativo. Doutor Tiago... Caso, pode falar, desculpa. Desculpe, doutor, pode concluir. Então, o excesso de empatia é tão ruim quanto o déficit de empatia. Doutor Tiago, o senhor já teve pessoas que te procurou para o senhor resolver algum caso que a pessoa foi prejudicada por ter excesso de empatia? Sim. Obviamente, eu tive um caso há pouco tempo que, pelo cliente ser idoso,
acho que por ter, às vezes, dificuldades de entendimentos, e por ser muito solícito, né, esse é o grande problema, ele deixou 2 pessoas entrarem na residência dele, por achar que essas pessoas iam resolver o problema dele, e no fundo só vieram para prejudicar esse cliente. Então, assim, o excesso de achar que as pessoas são boazinhas ou têm interesse bom é complicado, porque às vezes vem para atrapalhar. Foi um empréstimo consignado, nesse caso específico, e a empresa terceirizada foi na residência dele para cancelar, no sentido de cancelar esse empréstimo consignado. Só que no momento que elas adentram ao imóvel dele, tiram foto do rosto dele, fazendo identidade facial. Então, por essa bondade, por esse lado empático dessa pessoa, ele acabou se prejudicando por conta disso. Então, às vezes, muita empatia, você tem que ter um freio. Então, senão você acaba sendo prejudicado. Foi isso que aconteceu, e nesse sentido atrapalhou um pouco o andamento do processo por conta disso, mas a gente sempre tenta contornar essas situações. Ok, o povo quer saber, tem áudio pra gente aí. Raquel Vivas. Bom dia, TV Ondas de Maricá. Aqui é Raquel Vivas, a sua apresentadora do programa Na Onda Kids. E eu tô aqui ligadinha no programa Na Luz da Psicologia, amando o tema de hoje. É um assunto que eu gosto muito. Me sinto uma pessoa muito empática, porém equilibrada. Mas eu gostaria muito que o Dr. Luiz desse uma pequena orientação, de repente 3 passos básicos para aquela pessoa que tem 0 empatia ou, de repente, o máximo nível 5. Como prosseguir depois de adulto? Como aprender depois de adulto? 3 passos básicos do que é ser uma pessoa com empatia equilibrada. Beijo a todos! Olha, Beijo, Raquel. Obrigado pela audiência e pelos elogios. A Raquel, Vou dar um passo básico só, porque você está 3 é muito. Passo básico. Faça um milagre, porque a pessoa não vai mudar. Ela é destituída de empatia. Você não pode aumentar uma empatia que é 0. 0 vezes qualquer número vai dar 0. Então, não dá para incrementar isso na pessoa. A falha está na educação da criança que ela foi. Quando você começa a ensinar a criança, aquele exemplo que eu dei da minha neta, que estava debochando de alguém feio, quando você começa a ensinar as pessoas a ver com os olhos dos outros, vai ter empatia. Mas um adulto que já cristalizou esse comportamento é muito difícil, Raquel. Não tem uma resposta eficaz para esse caso, não. Você tem que pode mostrar para ela as dificuldades que ela passa pela falta de empatia. Ela sempre vai estar solitária, mesmo que esteja num relacionamento afetivo. Ele tende a se romper porque ela não compreende o outro lado. A vida só existe em função do próprio umbigo. Isso vai fazer muito mal a ela. Talvez, depois de apanhar muito, ela aprenda alguma coisa. Mas não é certo. Então, beleza. Eu quero que o nosso querido convidado, Dr. Tiago Barbosa, deixe suas considerações finais. Muito obrigado por ter participado e obrigado por ter vindo a caráter de terno e gravata, todo doutor hoje, imponente. Obrigado. Muito obrigado, João, pela participação no seu programa, A Luz da Psicologia. Fico muito feliz em poder estar aqui, tendo a oportunidade de abrilhantar esse programa com o Luiz Aibinder, com você, sempre tendo tiradas muito inteligentes. É uma satisfação enorme estar podendo ser apresentado por esse programa, que é um programa em Maricá, a Ondas de Maricá.
Então é muito interessante estar aqui, podendo prestigiar, podendo apresentar um pouco do meu trabalho também, falando do lado da empatia que eu tenho com meus clientes, com outras pessoas do meu redor. Então eu fico muito feliz em poder estar aqui ajudando esse programa, auxiliando, podendo sempre estar à disposição, tá bom? Muito obrigado. Nós é que agradecemos e aguardamos a sua visita aqui, porque com o senhor já deve ser o 100º convidado, que já vai vir uma caravana junto com a Aibinde para cá, para o nosso almoço desse camarão que está difícil de sair, mas um dia sai, né, doutor Luiz Aibinde? Estou aguardando. Doutor Luiz Aibinde, um beijo no seu coração. Eu não sei, eu olhei no espelho hoje de manhã e eu falei, eu gosto mais de mim ou do Aibinde? E aí eu achei que eu gosto mais de você. Um grande beijo no seu coração. A minha parte você pode dar dinheiro, Odilon. Ah, eu sabia. Vai levar 10. Tchau, gente.